começar mais um Raio-X Sporting numa semana, início de semana, com boas notícias para Rubén Amorim. O Sporting já prepara a estreia na Taça de Portugal na sexta-feira frente ao Belenenses. Pote já treina, Inácio já subiu ao relevado. Nuno Santos e Ricardo Gaio lançaram hoje o duelo da terceira eliminatória da Prova Rainha. Mateus Nunes estreou-se na Seleção Nacional como titular, num particular com o Qatar, e entretanto Portugal joga já amanhã com o Luxemburgo. Os 71 minutos somados no estádio Algarve acalentam a esperança do médio de ganhar um lugar cativo no grupo de Fernando Santos. Já terminou o prazo de renovação das Gameboxes com recorde de adesão e perto de 20 mil lugares já garantidos. Hoje inicia-se a fase de venda para os 10 mil lugares que sobram no estádio José Alvalade. São os temas em destaque no Raio-X Sporting de hoje, em que contamos com Miguel Braga, João Olivença e Manuel Fernandes. Boa noite aos três, bem-vindos, estão os três aqui em estúdio. Hoje não contamos com Pedro Azevedo, que estará de regresso não na próxima semana, porque não haverá programa, mas na semana a seguir, novamente para a análise aos casos de arbitragem. Miguel, começo aqui por ti, boa noite. Boa noite. O jogo da Sub-15 de futebol feminino do Sporting, que vamos ver também mais à frente, com uma equipa de jogadoras afegãs, foi muito mais do que um jogo? Foi, boa noite novamente. Diria que sim, é daquelas ações que achamos que tudo o que estamos a fazer é muito pouco para o que aquelas raparigas mereciam. E da nossa parte, enfim, demos todo o apoio para aquela ação e também nos disponibilizamos para continuarmos a ajudar este grupo de raparigas e, enfim, espero que nos próximos tempos consigamos também publicitar mais algumas dessas ajudas que estamos a fazer. Para quem não teve a oportunidade de ver, daqui a pouco vamos explicar exatamente o que é que se trata este jogo de uma equipa de futebol feminino de sub-15 do Sporting com um conjunto de jogadoras afegãs. Manuel, pergunto-lhe, porque estamos em semana de Taça de Portugal, se está confiante no regresso de Pedro Gonçalves no Restelo? Sim, acho que sim. Acho que aquilo que tenho lido na imprensa leva-me a crer que Pedro Gonçalves não irá jogar 90 minutos, naturalmente, porque o mais importante será o outro jogo, mas já irá jogar algum tempo para dizer ao treinador que está pronto para jogar na Turquia, por exemplo. João, Mateus Nunes ganhou um lugar na Seleção Nacional? Boa noite, sim, eu creio que sim, acho que é uma excelente adição à nossa Seleção Nacional. É um jogador que tem umas características que mais nenhum outro jogador tem no transporte de bola e na ocupação de espaço junto à baliza. Defende muito bem, tem um pulmão enorme, portanto acho que é uma excelente mais-valia que nós temos ao dispor do selecionador nacional. As respostas estão dadas, vamos começar este Raio-X. Começamos pela análise da atualidade do Sporting Clube de Portugal. Miguel, aqui com um tema que marca, obviamente, a atualidade do Sporting e que tem vindo a marcar consecutivamente, porque a verdade é que tivemos uma Assembleia Geral do clube, tivemos, entretanto, uma Assembleia Geral da SAD e agora vamos ter, novamente, no próximo dia 23, uma Assembleia Geral do clube. Pergunto se é possível gerir um clube assim. Possível é, eu diria que talvez não seja recomendável, mas começando por esta nova Assembleia Geral, eu diria que estamos à espera de uma forte participação, até pelas circunstâncias em que ela é realizada, ou seja, no dia onde temos o regresso a 100% do público no estádio José Alvalade. E esta participação é algo que eu acho que nós todos devemos apelar aos sócios do Sporting para se dirigirem, no fundo, para participarem. E isto não tem, enfim, não é uma crítica, obviamente, a quem vai votar sempre, é simplesmente um desejo de ver mais sócios envolvidos e de termos cada vez mais voz dos nossos sócios e desse largo espectro de sócios na vida do clube. Porque, no fundo, essa maior participação acaba por ser uma prova da vitalidade e da força dos associados e do próprio clube, diria eu.
Além do mais, o formato estatutário atual obriga a que seja uma votação presencial, ou seja, não descentralizada. Não podemos ir para núcleos e fazer algumas coisas ou algumas ideias que vêm de vez em quando a público, exatamente porque estatutariamente o voto presencial assim o obriga. Mas como eu disse, ou como comecei por dizer no início, acho que o essencial aqui é que os sócios compareçam e que exerçam o seu direito de voto. E temos que perceber o que é que está aqui em causa nesta Assembleia Geral, porque eu acho que há essa tentativa de confundir as coisas, e o que está em causa nesta Assembleia Geral é simplesmente a aprovação de 2 relatórios de contas e de um orçamento. Se não existirem questões de fundo, digamos, contra esses documentos, eu diria, ou melhor, não querendo influenciar dessa forma o voto dos nossos associados, mas acho que os votos, ou melhor, que os associados devem perceber que apenas é isso que está em discussão. São apenas aqueles 3 documentos, ou seja, que... Não se trata aqui de nenhuma moção de censura, de confiança... Nem numa moção de censura, nem de confiança. Direção. Não é um voto político. O voto político são nos atos eleitorais. E nós, no Sporting, vamos ter um ato eleitoral daqui a 6, 7 meses, ou seja, daqui a relativamente pouco tempo, altura então onde as pessoas vão ser chamadas para dizer de sua justiça e dizer se querem aquele, o senhor A, o senhor B, o senhor C. Neste caso em concreto estamos a votar quais o dia-a-dia do clube. Claro que é possível, respondendo à tua pergunta inicial, é possível governar assim, mas não é de todo recomendável. E também temos que perceber que o que fica aqui muitas vezes... Falamos muitas vezes na banca, nos parceiros, etc. O que está aqui em causa é a reputação do próprio clube, a reputação da SAD, se existe um sentido de responsabilidade ou não nos sócios do Sporting ao votarem, porque, volto a dizer, o voto político é uma coisa, o voto para o funcionamento e o normal funcionamento da instituição, diria que é outra completamente diferente. Parece que é importante separar as coisas. Acho que seria saudável, pelo menos, se assim conseguíssemos fazer. E depois, no caso concreto do nosso clube, acho que também temos que perceber que temos uma espécie de um voto profético, não é? Que há um grupo, por uma questão de fé, uma fé bastante absolutista, votam sempre da mesma forma, seja o clube campeão nacional de futebol, ganhe no futsal, ganhe Liga dos Campeões no futsal, ganhe as continentais no hóquei, tenha dezenas e dezenas de vitórias desportivas nesse ano. E parece que, independentemente dos títulos e do sucesso desportivo do clube, vão votar sempre contra. E eu acho que estas coisas está tudo certo se não tivesse profundamente errado pela sua natureza, porque, como digo, acho que o bom funcionamento do clube, o nosso bom nome, acaba um pouco por estar em causa, e quando digo o nosso bom nome, é o nosso nome do Sporting, é o que acaba por estar em causa perante esta incapacidade de gerirmos o nosso próprio sucesso. Vamos então, Miguel, à outra Assembleia Geral que aconteceu há relativamente poucos dias, uma Assembleia Geral, no caso da Sporting SAD, com os acionistas reunidos. Acabou por sair dessa Assembleia a aprovação das contas e também foi aprovado um pedido de autorização para que a Sporting SAD possa emitir um empréstimo obrigacionista. Entretanto, foram saindo várias notícias sobre essa Assembleia e foi noticiado amplamente na imprensa uma alegada aprovação de um aumento de remuneração dos administradores da Sporting SAD. O clube reagiu em comunicado, mas eu dava-te aqui também a oportunidade de clarificar algumas dessas notícias e alguns desses pontos. São estas pequenas coisas, parece que estamos sempre em constante processo de clarificar quando são coisas relativamente simples de explicar. Os administradores da SAD do Sporting têm uma remuneração fixa e outra variável. Dito assim de forma corriqueira, uma coisa é o ordenado, outra coisa são os prémios. Relativamente ao ordenado, à chamada remuneração fixa, não existiu durante, após, pré, não existiu qualquer aumento. Mas existe já, creio que desde 2018, um teto aprovado por uma comissão independente para os ordenados dos nossos administradores que não é sequer cumprido, ou seja, nós não atingimos esse teto, equiparando-se, por isso,
o ordenado destes administradores à nossa administração anterior, com uma particularidade, se quisermos olhar para as contas desta forma, que no ano passado, por causa da pandemia, como nos lembramos, a administração cortou-se a si própria 50% do ordenado. Por isso, durante o ano de 2020, acabou por receber menos do que a administração anterior. Agora, é curioso isto ser uma coisa pública, é curioso nós estarmos a dizer isto desde 2018, de não ter existido qualquer aumento desde então, e de todos os anos parece que volta sempre o mesmo assunto à baila, como se não existisse qualquer esclarecimento anterior, que existem sempre. É uma pescadinha de rabo na boca, e que eu raras vezes vi administradores de uma empresa a falarem tanto sobre o seu, enfim, a terem que dar tantas explicações sobre o seu ordenado, ainda para mais quando existem consultoras independentes que fizeram um estudo de mercado, e quando se olha para os nossos rivais, e se percebe que os montantes praticados são muito superiores daquele lado do que deste. Eu acho que essa poderá ser uma das grandes questões desta administração, ou seja, que no fundo, gastando menos que os rivais, recebendo menos que os rivais, acabaram por ganhar mais que os rivais. Eu acho que isso acaba também por fazer alguma confusão, e infelizmente também faz confusão a pessoas dentro do Sporting. Há aquela minoria de bloqueio, como o Presidente chamou, e que eu lhe dei este caráter de fé, que tem uma fé inabalável em algo que ninguém consegue muito bem explicar. A tal minoria de bloqueio que falávamos anteriormente e que esteve presente na Assembleia Geral do Clube, agora também vai à Assembleia Geral da SAD fazer perguntas, fazer coisas, que não tem mal nenhum, com uma enorme vantagem, que tem outro tipo de comportamento que na da SAD que não tem na do clube. Eu diria que isso é uma vantagem. Estás a dizer que esta minoria de bloqueio também está representada na Sporting SAD, através de acionistas? Não é preciso ser-se de Marte para comprar ações do Sporting. É um processo relativamente simples, e por isso tu podes ser acionista do Sporting, eu posso ser, qualquer um de nós pode ser acionista, os sócios podem ser acionistas do Sporting, é tudo normal, e é normal que os acionistas façam perguntas à administração. Isso é tudo normal. O que eu já não sei se acho tão normal é, durante uma Assembleia Geral de uma SAD, neste caso do Sporting, estar a ser descrito o que estão a ser ditas as pessoas lá dentro por contas alegadamente anónimas do Twitter, e de existirem perguntas não muito informadas que depois têm eco na comunicação social nos dias seguintes, curiosamente sem a explicação e sem os esclarecimentos que foram dados a estas perguntas. E porque eu volto a frisar este ponto, e acho que as pessoas lá em casa deveriam também, enfim, pensar um pouco sobre elas. Nós temos uma administração que, volto a dizer, gastou menos dinheiro, auferiu menos dinheiro e ganhou mais títulos. E estamos nesta luta para quê? Qual é o objetivo, a não ser que seja um objetivo, diria eu, dos outros dois rivais, de alguma maneira, estarem-nos a atacar numa fase em que as coisas não estão a correr tão bem para eles. E já agora, esse argumento que acabas de dizer foi inclusivamente usado na campanha eleitoral de um dos rivais do Benfica, de um dos candidatos, que dizia precisamente isso, que o rival da segunda circular, no caso do Sporting, foi capaz de ganhar mais gastando menos nas modalidades, por exemplo, e também na administração. Como digo, parece-me que é algo que muita gente vê fora do Sporting. Parece-me que muitas pessoas também veem isso no Sporting, mas infelizmente não sei se todos os nossos sócios estão esclarecidos a esse ponto. Ou seja, de perceber que houve de facto menos investimento da parte da nossa administração comparativamente com as administrações do Porto e do Benfica. Eu lembro-me que no início da época passada falávamos de um investimento nunca antes feito em Portugal por uma equipa de futebol, e que foi nesse ano que nós recuperámos o nosso título nacional e que fomos campeões 19 anos depois, e parece que todas estas conquistas, todas estas lutas que o Sporting conseguiu vencer, e que são muitas batalhas, e isto é... Depois chega ao fim, volta tudo a zeros e começamos tudo de novo, não é? Agora, voltarmos sempre nós, Sporting, a uma estaca zero, a uma estaca menos 10 que não nos deixa de alguma forma, não consigo perceber. Porque, como digo, acho que as palavras-chave e as palavras que o clube precisa é de estabilidade e de segurança, e de estar muito seguro do seu caminho. Por falar em estabilidade, foi importante a aprovação deste pedido de autorização para a emissão de um empréstimo obrigacionista?
É sempre importante, mas volto a dizer, as entropias que podem causar estes bloqueios dos relatórios de contas, etc., são exatamente esses bloqueios ou as perdas reputacionais, que depois construir uma reputação, como se sabe, é uma coisa muito difícil, destruí-la é uma coisa que pode demorar um minuto. E nós temos que perceber que do outro lado da mesa, seja da banca, etc., devem estar pessoas que de vez em quando devem pensar: então estes tipos ganham tudo e não se conseguem entender. Deve-lhes fazer um bocadinho de confusão. Isto não é bom para o Sporting. E volto a dizer, nós vamos ter umas eleições em março ou abril do próximo ano. Todos os sócios do Sporting serão mais uma vez chamados aí sim para um voto eleitoral, para votar em quem querem à frente do clube, se querem a pessoa A, se querem a pessoa B, se querem a pessoa C, etc, etc. Estamos a falar de um voto praticamente técnico, de documentos auditados e de orçamentos bastante competitivos e menores do que aquele que acabamos por governar, por estar a governar em 90º. Isto é tudo um bocadinho complicado às vezes, mas deveríamos simplificar e perceber que o que está aqui em causa, volto a dizer, não é um ato eleitoral, não é uma moção de censura, nem uma moção de confiança. São 2 documentos, ou melhor, são 3 documentos, 2 relatórios de contas e um orçamento. Nesse comunicado da Sporting SAD, relativamente à reação e a todas as notícias que se foram gerando sobre esta Assembleia, o Sporting falou numa campanha negra contra Paulinho, porque também saíram muitas notícias que apontavam para um valor de cerca de 22 milhões de euros, até mais, na aquisição do ponta de lança. E o Sporting falou aqui nesta campanha. Estas notícias, Miguel, vêm exatamente de onde? Isso é uma ótima pergunta. Primeiro, mais curioso sobre este dado é que o Paulinho chegou ao Sporting em janeiro, se eu não estou em erro, e estamos em outubro, mas continuamos a falar sobre estas questões. E o que faz aqui a confusão, diria, é que a própria confusão de algumas pessoas acabou por contaminar outras. Quando estamos a falar de coisas relativamente simples, o Sporting tem muitas particularidades. Uma das particularidades, e que o Paulinho, dou-lhe os parabéns, consegue ser o primeiro jogador. Nós já tínhamos tido o primeiro treinador, ou melhor, a primeira transferência, mas era de um treinador onde se falou do IVA. Andou-se obcecado com o IVA do Ruben Amorim. Agora andamos, de repente, passado 10 meses do Paulinho ter sido contratado, andamos a ver contas completamente estapafúrdias, onde de repente até o dinheiro do IVA do Paulinho estava contabilizado só para dar jeito para de repente inflacionar o preço do jogador e dizer que ele tinha praticamente custado do dobro do que ele custou. Isto não consigo sequer perceber. Houve outro argumento que eu também achei extraordinário, que, enfim, no meio deste negócio, como se sabe, vendemos o Borja ao Braga. Eu vi quem contasse isso como uma despesa do clube. Eu percebo, enfim, todos nós percebemos que às vezes nas contas, até nas contas caseiras, tentamos pôr a coisa de uma maneira, mas estamos a falar de coisas, enfim, de uma empresa cotada em bolsa, que comunica de forma transparente, que faz comunicados à CMVM, diz o que é que gastou e deixou de gastar, apresenta relatórios de contas, faz tudo de forma mais transparente do que qualquer sociedade anónima desportiva em Portugal. E estamos sempre com estas coisas e volto a dizer, o IVA é contabilizado, mas qual é... Eu perguntava ao Manel se... Eu acho que nós temos, enfim, sorte de termos uma estrutura, temos um staff, temos um treinador e temos jogadores, e o Paulinho é um desses jogadores que são fortes mentalmente. Porque isto também acaba por atacar quase o próprio rendimento do jogador, porque de repente anda tudo obcecado com estes preços, a pôr cargas financeiras em operações que não tiveram. E volto a dizer, para quê? É para nos equipararmos aqui, é para não percebermos o ótimo ano que estamos a ter. Ainda hoje conquistámos mais dezenas de medalhas, não foi isto nem aquilo, foram dezenas de medalhas. O sucesso desportivo deste clube, enfim, que é conquistado com o suor e com muito trabalho e que nunca ninguém pode pôr isso de parte e pensar que está tudo ganho só por ser do Sporting. Pelo contrário, temos de trabalhar e muito. Mas agora, temos constantemente a pôr isto em causa e volto a dizer, neste caso do Paulinho, isto é quase patético porque, eu não sei, pessoas que se dizem de gestão e da área financeira, etc. E de repente vem-me falar do IVA numa contabilização de um gasto do clube. É completamente absurdo, nem sei dizer isto de outra maneira, é só absurdo. Só, entre aspas. Pessoas que pertencem ao universo Sporting?
Ou Eu vi estão de fora do tudo, universo? eu já vi de tudo. Por isso, nesta fase, não posso dizer. E Não quando vale eu a pena digo isto, enfim, segmentar. nós somos todos sportinguistas e devíamos muitas vezes estar a olhar e a valorizar mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E, obviamente, ser um clube tão vasto, com milhões e milhões de seguidores, se pensássemos todos da mesma maneira, até era um bocadinho assustador pensar porque é que a malta pensava toda assim. Agora, eu vivo lindamente com a discórdia, eu vivo lindamente com pessoas que não pensam exatamente o mesmo do que eu penso. Ora, que me deem a oportunidade de falar com elas, como falamos aqui muitas vezes, não é? Discutirmos umas coisas, uma pessoa diz A, outra diz B. Esse ambiente saudável até é bom para nos fazer pensar, para fazer pensar quem está à nossa frente e para, em conjunto, conseguirmos chegar a outras respostas. O que eu tenho visto é muitas vezes um tipo de argumento completamente bélico e depois, se há tentativas de outras pessoas ou falarem ou elogiarem, são, enfim, mandadas calar, apopadas, insultadas. E eu não acredito que seja a forma de nós mudarmos, a não ser, enfim, pela constante pressão e de uma forma de ser bullying, não é? De conseguirmos mudar as pessoas, porque não é assim que se muda o pensamento de ninguém, não é aos berros, não é não deixar as pessoas falar. Pelo contrário, vamos falar, vamos nos sentar e esclarecer as pessoas e, como digo, há várias coisas que já foram esclarecidas e parece que depois há alguns de nós com uns problemas quase de memória que é a mesma coisa que eu perguntar assim ao João: ó João, então diz-me lá de que cor é que é a tua camisa? E o João diz: é branca. E eu, passado 5 minutos: ó João, diz-me lá de que cor é que é a tua camisa? E parece que ele nunca me responde nada. E nós já respondemos a tantas e tantas coisas. Eu dei aquele exemplo, falámos aqui do exemplo dos ordenados dos nossos administradores. Isto é um caso cíclico. E que todos os anos é a mesma coisa, ainda para mais, porque, acho que, volto a dizer, posso estar enganado, mas acho que é 2018, quando há a primeira sugestão, digamos assim, de aumento do ordenado e que os próprios não quiseram. Isso fez uma decalagem, uma diferença entre o limite daquilo que a Sporting SAD poderia pagar e aquilo que paga verdadeiramente. Passado um ano, quando se volta a olhar para estes números, o que é que a malta diz? Eles recebem isto. Ou seja, recebem um número que nós já tínhamos dito que não recebem. E no ano a seguir, estamos sempre a explicar a mesma coisa. E o ordenado mantém-se igualzinho. E não sai daqui, no fundo. Muito bem, vamos avançar neste raio-x Sporting, porque hoje foi dia de treino aberto, pelo menos os primeiros 15 minutos à comunicação social, e também de declarações de 2 jogadores. Um deles foi Nuno Santos. Ele garantiu que o grupo do Sporting está preparado para todas as adversidades que vão surgir nesta temporada e comentou ainda, por exemplo, a declaração de Ruben Amorim, quando disse que Nuno Santos quer jogar inclusivamente na posição de defesa central. Nuno Santos admitiu que talvez o treinador do Sporting tenha exagerado um bocadinho. Bem preparada, como sempre, temos um grupo fantástico, um grupo que está preparado para as adversidades que vamos ter e a jogo, como sempre. Bem preparada, como sempre, temos um grupo fantástico, um grupo que está preparado para as adversidades que vamos ter e a jogo, como sempre. Ricardo Gaio também falou à comunicação social e foi, no fundo, o porta-voz da confiança que reina atualmente no grupo de trabalho do Unido. A equipa está bem, fizemos uma semana tranquila, onde não tivemos competição no fim de semana, deu para recuperarmos exercícios físicos que vinhamos a ter muitos jogos seguidos e a equipa está preparada para os jogos que vêm aí. Agora vamos começar a preparar o jogo com o Belenenses na sexta-feira para a taça, mas a equipa está muito bem e preparada para o que aí vem. Ricardo Gaio e Nuno Santos, hoje em declarações à comunicação social. Miguel, semanas de pausa do Campeonato Nacional, ainda estão longe os internacionais. Como é que tu achas que o Ruben Amorim tem, de alguma forma, procurado aqui capitalizar este tempo, que no fundo não deixa de ser tempo para trabalhar? Olha, do que ouço, muitas vezes eu digo isso a pessoas que trabalham comigo: o que se ouve na academia é trabalho e alegria. E eu acho que o Ruben tem aproveitado para fazer isso mesmo. Nós hoje tivemos um evento aberto, onde foram aberta à comunicação social, inclusivamente, o treino, e é muito engraçado ver esta mescla que existe quando existem estas pausas FIFA e estes compromissos internacionais, porque além dos jogadores da equipa, os que ficaram e que estamos todos habituados a ver, de repente estavam
vários miúdos que estavam a treinar, uns pela primeira vez, outros não, mas que têm esta oportunidade de estar a trabalhar com os graúdos. Eu, em futebol, nunca tive o jeito do Manel, infelizmente, mas joguei uns aninhos de rugby e lembro-me que me dava muito gozo quando me chamavam para treinar com a equipa dos Séniores, ou quando era juvenil e treinar com os júniores, etc. E acho que no Sporting atualmente vivemos esta cultura de partilha de informação e acho que o Ruben aproveitou mais uma vez para trabalhar e observar o que é que tem lá dentro e tenho a certeza que tirou notas muito interessantes para o resto da temporada. Manuel, acha que esta pausa pode ter sido importante para a integração de alguns reforços, como por exemplo o Garta? Sim, eu acho que sim. Acho que o Garta demonstrou nestes últimos 2 jogos que entrou que é um jogador que o Sporting vai contar com ele no futuro. É um jovem ainda, vem de uma equipa de menor dimensão, chegou a um clube que luta por títulos, mas o que é um facto é que quando o Sporting o contratou, o Garta tinha dado mais que provas suficientes por aquilo que fez o ano passado no Famalicão, tal qual como há 2 anos o Pedro Gonçalves o fez também. E portanto, acho que é um jogador a contar com ele no futuro. Eu penso que o Sporting é um jogador que é uma posição onde está naturalmente 2 jogadores que normalmente têm sido imprescindíveis dentro do grupo, que é o caso o Palhinha e o Mateus Nunes, que foi internacional e muito bem, e jogou como se nada fosse com ele. Quem faz a estreia como ele fez numa seleção A e jogar com a vontade que ele jogou, teve uma fase inicial do jogo muito participativa, em que fez coisas extraordinárias, faz-de conta que já estava na seleção há muitos anos, e portanto não é fácil também... Aquele primeiro passo, não é? O primeiro passo, aquele primeiro passo é espetacular, e portanto eu acho que o Garde vai ser importante ainda esta época, não tenho dúvidas nenhuma, porque ele tem muita qualidade. E este período terá sido aproveitado por Ruben Amorim para integrar o jogador. Hoje foi mais um treino e, como dissemos há pouco, começou a semana com uma boa notícia para Ruben Amorim. Porque se Pedro Gonçalves tinha participado no jogo de treino de sexta-feira com o Torriense, hoje foi a vez de Gonçalo Inácio subir também ao relvado. Gonçalo Inácio fez trabalho de relvado e treinou sem limitações esta segunda-feira no início de preparação do Sporting para o jogo de sexta-feira, frente ao Belenenses, a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal. O defesa formado no Sporting deixou à vista que está recuperado da entorse no tornozelo direito sofrida no jogo dos Leões frente ao Ajax da Liga dos Campeões, a 15 de setembro. Gonçalo Inácio tinha sido baixa nos últimos jogos até ao desafio frente ao Aroca, mas deixou sinais de que em breve poderá estar à disposição de Ruben Amorim, tal como já acontece com Pedro Gonçalves, o melhor marcador da última edição da Liga, ganha pelo Sporting e que já tinha participado no treino conjunto da última sexta-feira diante do Torriense. Luís Neto e Jovem Cabral fizeram um trabalho de ginásio esta segunda-feira. O Sporting continua a preparação para o derby frente ao Belenenses, esta terça-feira às 10 horas da manhã na Academia Leonina, em Alcochete. Gonçalo Inácio no relvado, João, e este lá está é o lado positivo destas pausas para as seleções, não é? Porque há mais tempo para trabalhar e também para recuperar jogadores. Depois de Pote, esta novidade de Gonçalo Inácio é muito importante para o compromisso de sexta-feira e para as próximas semanas, que vão ter muitos jogos para o Sporting. Sim, sem dúvida. Nós sabemos que as pausas entre os jogos são fundamentais para aquilo que é o processo aquisitivo dos jogadores. Sabemos também que estas pausas da seleção permitem ao treinador treinar ou recuperar jogadores que não estão, obviamente, ainda ou integrados na equipa ou que podem, de alguma forma, ser integrados ou reintegrados. Isto também é um período importante para a tal recuperação a nível mental e física de vários jogadores e a tal modelo aquisitivo que existe no Sporting daquilo que é a capacidade que o treinador tem muitas vezes de promover a evolução nos jogadores. Portanto, ter a capacidade de ter o Gonçalo Inácio a poder recuperar no clube e a ter estes momentos como o Pedro Gonçalves, acho que obviamente vai trazer aqui um momento melhor ou um momento ideal para aquilo que é depois a integração dos jogadores na equipa quando houver um próximo jogo. Portanto, parece-me que tê-los cá, por um lado, não é bom porque eles não estão na seleção nacional, portanto, para eles não é positivo, mas para o clube é ótimo porque acaba por ter mais tempo o Ruben Amorim para trabalhar com os jogadores.
Outro regresso então de Pedro Gonçalves. Ele participou no jogo de treino de sexta-feira com o Torriense. Os Leões venceram por 3-0 e Nuno Santos, esta manhã, nas declarações à comunicação social, falou também sobre a importância do número 28 leonino. Sentimos a falta do Pote, tanto como para o grupo como jogador, é um jogador fantástico, isso mostrou-se a época passada, mas todos os jogadores são importantes neste grupo, isso foi demonstrado o ano passado, que a equipa é um só, mas o Pote estando de volta também é sempre mais uma ajuda e mais um grande jogador para nos ajudar até... Pedro Gonçalves, à beira do regresso, participou neste jogo de treino. Poderá, o Manuel já respondeu logo de início, dizer que está confiante que pode regressar ao Restelo, e o regresso de Pedro Gonçalves é garantido de golos para o Sporting. Manuel. Sim, é um jogador que foi o melhor marcador, um médio que é o melhor marcador de um campeonato como o nosso, naturalmente que é um goleador nato. A mim, o que me apraz mais de realçar no Pedro Gonçalves é a sua inteligência ao serviço da equipa. E depois, o momento da finalização, a forma como ele coloca o pé à bola para finalizar, depende de várias, do sítio onde ele estiver. Portanto, ele mete de uma forma, se estiver sobre a direita, mete de outra forma, se estiver mais desviado da baliza, ele mete o pé de diversas formas e é assim que se finaliza. Não se pode rematar só por rematar. É rematar com convicção de que a bola vai sair fora do alcance do guarda-redes. E ele tem esse dom. Isso é um dom. Nem toda a gente consegue fazer. E, portanto, Pedro Gonçalves vai ser importantíssimo para o futuro do Sporting. Eu acho que... Eu agora queria falar, há bocado estava a falar de Mateus Nunes, e queria também realçar aqui um aspecto, e aqui é chamar a atenção dos sportinguistas, como é que os sportinguistas, estou a falar dos sportinguistas, para pensarem bem o porquê de... O Mateus Nunes foi a primeira vez que jogou, mas também houve outro jogador que foi nosso, e que está ainda em processo com o Sporting, está entregue aos advogados, mas que fez um jogo extraordinário pela primeira vez. Um jogador que tem tido uma evolução extraordinária, que era nosso e que, devido a tudo aquilo que aconteceu, infelizmente, na história do nosso clube, saiu sem dinheiro, sem ganharmos dinheiro nenhum. Um jogador que hoje está cotado acima de 60 ou 70 milhões de euros, que é o Rafael Leão. Ele fez coisas extraordinárias. Portanto, foi visto por todos aqueles grandes clubes. E o Sporting, possivelmente, não vai ganhar nenhum. Porquê? Porque agora as pessoas, os sportinguistas, pensam porquê é que isto aconteceu? Porquê é que isto aconteceu e porquê é que o Sporting não ganha dinheiro? Portanto, acho que esta direção recuperou muito dinheiro em jogadores que já não tínhamos. Já não pensávamos que ganharíamos algum. Esta direção conseguiu recuperar ainda muito dinheiro de jogadores como Gelson, de outros jogadores que rescindiram por justa causa. E o Sporting ainda está a sofrer por isso. Veremos depois qual será o desfecho desse processo que ainda corre relativamente ao caso Rafael Leão. Vamos avançar neste raio-x e daqui a pouco vamos ter um tema em análise em cima da mesa. No menor período de renovação de sempre, os adeptos do Sporting bateram todos os recordes para voltar a garantir um lugar no estádio José Alvalade. Daqui a pouco, o balanço dos números de comercialização do bilhete de época do campeão nacional. Para já vamos regressar à estreia de Mateus Nunes na Seleção Nacional. E regressamos aqui pelo olhar do João Olivença. João, que traz-nos aqui alguns dos números da estreia. Foram 71 minutos e não é qualquer jogador que joga, para já que se estreia a titular e depois que joga 71 minutos na estreia. Sim, o Mateus fez uma boa exibição, desta vez no meio campo a 3. É diferente jogar no meio campo a 3 da seleção, que tem dinâmicas completamente diferentes e onde, por exemplo, o William muitas vezes ocupava o lugar de Mateus e acabava Mateus por ter que deambular muitas vezes para o lado direito, mais para a frente e também em outras zonas do campo para receber a bola, mas ele apresentou uma qualidade muito boa durante toda a partida.
Teve uma boa capacidade de posicionamento, que é importante não estar habituado, como eu disse, ao tal meio campo a 3, e teve a capacidade de receber a bola, procurar a bola, transportar a bola de uma maneira muito rápida, que é isso que ele faz. Nós temos aqui alguns dados que eu trouxe. Ele teve uma capacidade de ter 89% dos passos realizados. Em 83 ações que ele fez, seja de corte, desarme, passe, remate, cruzamento, 69 das ações foram com sucesso. Teve 2 passos muito importantes, situações de golo, 3 cruzamentos, 2 interseções e 4 duelos ganhos. Portanto, principalmente até no meio campo contrário. Portanto, foi um jogador muito importante durante toda a partida, que acabou por dar uma dinâmica diferente, é um jogador diferenciado. Não há nenhum jogador como o Mateus na Seleção Nacional. Isto é importante referir. É um jogador rápido, transporta rápido a bola, ocupa espaços no meio campo, no ponto de vista defensivo, mas também próximo da baliza adversária. É um jogador que aparece em zonas de finalização, tem a capacidade de jogar no corredor central, mas adapta-se muito bem a jogar no corredor lateral. Daí também a capacidade que ele teve de fazer 3 cruzamentos. Eu comparo ao Renato Sanches. Eu ontem perguntava, por exemplo, ao Carlos Xavier se há espaço para os dois na Seleção Nacional. Vamos ver uma coisa. Eu não consigo identificar semelhanças entre o Renato Sanches e o Mateus Nunes, a não ser na capacidade que eles têm de correr com a bola. É a única situação que eles têm, mais nada. Ontem o Fernando Santos também disse que eles não têm, mas eu acho que carregam os dois, são os dos poucos na seleção que carregam bem o jogo para a frente. O que é que diferencia então os dois, João? Eu creio que o Mateus Nunes tem uma capacidade melhor, como eu disse, neste tudo o que eu disse, que é: o Mateus Nunes consegue se adaptar muito bem ao corredor e à ala de uma forma muito mais rápida no transporte da bola. Aí é diferente do Renato. O Renato tem um tipo de características de aproximação à baliza e procurar mesmo a finalização. O Mateus aproxima, faz o passe, devolve para receber a bola e aparece em zona de finalização. São características diferentes. Depois tem uma característica defensiva que, na minha ótica, é mais eficaz e está a aprender muito mais mesmo no duelo aéreo. Tem uma capacidade de choque não tão boa como o Renato Sanches, mas uma capacidade de utilizar o corpo de proteção, na minha ótica, muito melhor, muito mais positiva. Claro que o Renato tem outras características diferentes, mas aquilo que me parece, e acho que é muito mais importante nós dizermos e referirmos, é que nós estamos a falar de um jogador, como eu disse, que é claramente diferenciado de todos os jogadores da Seleção Nacional no seu meio campo. Não é um jogador que consegue, como eu disse, jogar bem no corredor central, bem no corredor lateral, transportar bem a bola, fazer o último passe e aparecer em zonas de finalização. Depois tem uma extraordinária capacidade de recuperação e é um jogador que tem uma perseverança constante durante toda a partida. Aparece muito bem no corredor, jogando como uma linha de 3 médios, por exemplo, no corredor central, mas também aparece no corredor lateral. Eu, por acaso, não ouvi as declarações do Fernando Santos, acho engraçado ele ter dito isso, porque realmente as únicas semelhanças que existem entre os dois jogadores é a capacidade de carregar o jogo, transportar a bola a uma velocidade muito grande. Mas, de resto, eu acho que não são diferentes depois em alguns aspectos, como eu referi. Mas mais importante, eu acho que é importante realçar aqui mais o aspecto do Mateus, porque é mais, na minha ótica, para terminar, acho que é um jogador mais global nas ações que tem. Mais global, consegue desempenhar as mesmas funções ou praticamente as mesmas, jogando no corredor, como jogando no corredor lateral, como jogando no corredor central. João, e no ano passado eu lembro-me de ver o Mateus jogar, acho que em 4 ou 5 posições diferentes do nosso 11. Sim. Fez as duas meio campo, fez a da frente, chegou a jogar a lateral direito, sempre com intensidade. Ou seja, não é daqueles jogadores que se o tiras um bocadinho da sua posição natural, que se vem abaixo, muito pelo contrário, parece que corresponde sempre àquilo que o treinador pede. Exatamente. E no último jogo também já jogou numa posição diferente daquilo que estava... E acha que Manuel, que Mateus ganhou pontos para amanhã, para o jogo com o Luxemburgo, eventualmente repetir a titularidade agora num jogo a sério? Eu acho que Fernando Santos é fiel a uma equipa e possivelmente... normalmente ele faz nestes jogos particulares, coloca os jogadores a jogar para ver até onde é que eles lhe podem dar garantias. E Mateus deu garantias? Deu garantias, e o Fernando Santos sabe disso, deu garantias, mas não quer dizer que ele vai abdicar dos outros que se calhar não jogaram nestes jogos. Avançamos, João, aqui no alinhamento para falar de outro internacional, Pablo Sarabia, que continua a ter aqui um papel muito importante na seleção espanhola. Continuou, ontem foi mais um grande jogo da seleção espanhola e de referir que a Luís Henrique está a fazer um excelente trabalho na seleção espanhola, como fez no Barcelona, que venceu os títulos praticamente todos com um futebol muito bom de posse de bola e de jogo direto, que está a aplicar na seleção espanhola também, com um conjunto de miúdos, entre aspas. Aqui no processo de renovação ao mesmo tempo. No processo de renovação, com um conjunto de miúdos autênticos, com uma capacidade individual tremenda. E ontem foi mais um jogo em que Pablo Sarabia jogou, num dos corredores, apoiando o Orentzabal, que jogava no meio campo, com o meio campo também com Busquets, o Gavi e o Rodri,
que jogavam habitualmente assim, o Busquets um bocadinho mais recuado, mas o Rodri e o Gavi e o Busquets sempre a marcação individualizada aos jogadores da equipa da França. Primeira parte, então, Espanha deu um festival, como se costuma dizer, à França, do ponto de vista da bola, do ponto de vista das oportunidades de golo e tudo. Depois, na segunda parte, a questão física teve aqui uma questão fundamental, porque os jogadores franceses têm outro tipo de características e recuperam mais. Porque tiveram mais um dia de recuperar. Temos aqui o Pedro para falar. Para analisar o tal lance. Para analisarmos aquele lance que revoltou muita gente. O lance, eu acho que o VAR argumentou que o jogador tocou na bola. Mas ele já estava, eu dei uma ideia que ele estava fora de jogo. Não, mas a coisa que eu vi, acho que foi até o Duarte Gomes. Foi o Duarte Gomes que explicou isso. Explicou muito bem. Isto é daqueles lances onde se aplicou a lei e não a justiça. E a lei, ou seja, a partir do momento em que no segundo momento há o toque de bola, é desfeito o primeiro fora de jogo, digamos assim, pelo toque do... Se for intencional, e aqui a questão é de definir se o jogador fez aquilo de forma intencional ou não. No entanto, o Eduardo Gomes também disse que foi muito injusto, não é? Se fosse intencional, a bola não ia para a baliza. Pode ser intencional, mas não lhe dar da forma como quer, mas não deixa de ter intenção. Depois falhou, mas tinha intenção. Sim, mas não era a intenção para ali a bola, provavelmente. Não, mas para mim, os jogadores, o Pogba, ontem foi o Pogba joga muito futebol. Na segunda parte, na primeira o Rodri esteve em cima dele. Sim, mas ele joga muito futebol. Mas em relação ao Sarabia, o Sarabia teve aqui uma capacidade muito boa ontem, apesar de já na segunda parte fracassar ali um bocadinho, mas mais por questões físicas, porque isto é importante também que se diga, ter menos tempo de recuperação, muitas vezes 72 horas não é tempo suficiente para um jogador recuperar. Ele tinha jogado também no jogo, precisamente, no jogo anterior. Portanto, isto é importante também perceber e perceber porque é que também às vezes os jogos ou as seleções acabam por não aguentar os últimos 20 minutos ou 25 minutos, com descontos. Portanto, Sarabia teve uma boa primeira parte, teve muito influente, teve uma capacidade de criar oportunidades, de dar muito seguimento ao jogo, mas na segunda parte, depois, pela questão física, parece-me, unicamente pela questão física, acabou por ter aqui um decréscimo, depois saiu, mas eu acho que a exibição foi bastante positiva. Muito bem, João. Agora vamos à tática propriamente dita e vamos olhar para a formação, até porque no arranque do programa o Miguel também estava aqui a falar sobre isso, de que forma é que Rubén Amorim tem procurado capitalizar estas semanas. Muitos jovens têm treinado com a equipa principal e alguns dos lances que nos trazes aqui são a prova viva de que há talento para Rubén Amorim continuar a explorar. Sim, nós temos aqui algumas imagens dos jogos da formação do Sporting e olhando um bocadinho para aquilo que a equipa sénior faz, a exploração da linha defensiva adversária e a capacidade dos jogadores atacarem, dois jogadores, as costas da linha defensiva, ou a profundidade, que é o espaço entre a linha defensiva e a baliza. Muitas vezes acontece em jogos do Sub-23, em jogos dos Sub-17, dos Sub-19, dos Sub-15. Esta imagem é uma imagem de uma jogada em que já vemos aqui a amarelo o José Marçá, a contratação para central, em que ele tem a preocupação do Sporting já a jogar curto, à semelhança daquilo que também acontece em equipa principal. O jogador a branco é o Dário Essugo, tem uma capacidade também de funcionar como um jogador no vértice do triângulo, a procurar sempre soluções de passe e depois, quando tem algum espaço, a rotação e sair rápido para o ataque, muito à semelhança também do que faz Mateus Nunes quando joga nesta posição e quando procura jogar. Aqui, quem tem a bola é o Gonçalo Esteves, que faz uma corrida fantástica, passa por dois jogadores e consegue fazer uma finalização para golo. Este golo não é só pela finalização do Gonçalo, nem pela corrida do Gonçalo, é pela forma toda como a jogada surge, pela forma como o Sporting joga. E nós vemos aqui José Marçá amarelo, o Dário Essugo aqui no meio campo a fazer um vértice com o triângulo com o outro central do outro lado. Construção deste trás, portanto, dinâmicas muito parecidas com a equipa principal. Em que nós vemos que o Sporting... defesa direito muito ativo. Sim, um defesa direito muito ativo também com um pouco. E nós vemos aqui que mesmo com a pressão existente da equipa adversária, mesmo nas costas dos nossos jogadores, nós não há que ter medo de jogar e não há que ter medo de sair a jogar e de ter capacidade de construir. E o Dário aqui arranca de uma forma fantástica e vemos ali só uma corrida quase de 40 metros, mais de 40 metros do Gonçalo Esteves. Um golo fantástico do Gonçalo Esteves. Não sei se viste o jogo agora da equipa da seleção. Vi o Dário Essugo. Sim. Esse miúdo vai ser um grande jogador. Este miúdo é E Rubén vai ser um está 6 muito atento. Sim, aquela jogada que ele faz, aquele arranque é inacreditável. João, vamos a mais um lance de mais uma equipa da formação do Sporting. Sim, temos aqui os Sub-15, também para nós olharmos também, para os adeptos também olharem um bocadinho para aquilo que se faz na formação dos mais novos.
Este passo que é feito pelo jogador do Sporting, à primeira vista parece, e a finalização é fantástica, mas parece que não tem muita importância. Mas esta capacidade que os jovens têm de visualizar o espaço, e o espaço é aquele quadrado, e perceber que o jogador vai se movimentar para aquela zona, porque o próprio corpo indica que o jogador nessa equipa vai fazê-lo, é obviamente a capacidade de leitura de um jogo para um jovens de uma tenra idade. E quando isto é trabalhado a este nível, desde pequenos, é mais fácil depois chegar ao patamar sénior e os jogadores conseguirem evoluir. Esta visualização do espaço, eu tive a oportunidade de fazer este jogo na Sporting TV e explicar isto, não é normal, não é natural em jovens, porque geralmente os jovens passam para o lado, dão um gestão na frente. A capacidade de fazer um passo rasteiro de 20 metros, como este acontece, para uma zona onde não está ninguém, não é normal. E a finalização aqui, fantástico, um chapelão incrível. Mas o movimento do homem... Em direção à bola também. Que lhe deu a indicação foi o jogador que se movimentou, não é? Eu tive há poucos dias, que eu sou tutor de três treinadores que estão a tirar o curso, eu estava a falar exatamente isto e a explicar-lhes que muitas vezes o passe é orientado e indicado pelo jogador que está a fazer a desmarcação. Lógico. E isto é importante também que seja ensinado aos jovens da formação para que depois todo o conjunto... Como aconteceu de resto nesta jogada. Vamos à próxima, João. A próxima também é muito semelhante, é uma jogada semelhante também que o Sporting faz também neste escalão. E relembra, isto é só o sub-15, nós temos no sub-19, no sub-23, nós temos no sub-17 também a mesma situação. Visualização do espaço na mesma, desta vez mais tarde, e o jogador do Sporting aparece novamente na cara do guarda-redes. A liga defensiva contrária está organizada, mas o jogador, veja onde ele faz o passe. Ele faz o passe praticamente do meio campo e visa o passe cerca de 25 metros também rasteiro. Não é sempre o mesmo jogador. Não. Por um lado era ótimo, Não mas é bom existirem mais do que com essa capacidade. Não é sempre o mesmo, e aqui é que isto é importante, é que não é sempre o mesmo e não é sempre o mesmo a correr à bola também. Não é, o avançado é diferente. É diferente, portanto, nós temos aqui novos jogadores a aparecer e formas diferentes de atuar. Desta vez mais longe da baliza, mas procurando a mesma ideia. Com passo de trivela. Sim, isso é aquele detalhe que eu prefiro não falar, porque eu quero me focar ali no... Mas o passo de trivela aqui tem influência, João. Tem, porque claro. Se fosse dado com a outra parte do pé, o jogador já não fazia aquele movimento. Sim. E veja, se o movimento, os apoios do jogador amarelo mais à frente, a indicar com o corpo onde é que vai. Mostra a inteligência dos dois. Aqui é do gajo que passou a bola. Sim, do jogador que passou a bola. Sim. Viu como é que ele se movimentou e só podia fazer assim. Vamos a mais um lance que revela a inteligência dos jogadores do Sporting. Sim, este é mais próximo da baliza, também muito semelhante. O jogador identifica que há um espaço entre o central e o lateral, desloca-se e o jogador entende e coloca a bola naquela zona e depois faz esta maldade aqui ao guarda-redes. Mas é um belíssimo gol também. Portanto, três formas de atuar junto com a linha adversária, mais longe desde o meio campo, mais próximo numa linha intermédia, uma zona intermédia e mais próximo da baliza. Portanto, o Sporting procura sempre com desmarcações dos seus jogadores, colocar vários jogadores junto à baliza e fazer os jogadores procurar o espaço. Há aqui uma coisa importante, que só para terminar, é que muitas vezes os treinadores dizem para os jogadores encontrarem o buraco, encontrarem o espaço. Muitas vezes os jogadores é que têm eles próprios que fazer esse buraco, porque o buraco está lá, mas eles é que têm mesmo que o criar. E foi assim que o fez. O Sporting fez com 3 situações, o Sporting consegue criar e com aquela situação do Sub-23 vemos formas diferentes de atuar, mas com muitas ideias, da equipa B, mas com muitas ideias semelhantes com a equipa principal. E isto é importante para o tal modelo transversal que nós temos, com o qual ganhamos um prémio agora também, mas que ajuda também ao nosso modelo transversal, para o jogador ser bem integrado no plantel sénior, como acontece com o Gonçalo Inácio, com o TT e com outros jogadores. É quase parecia que estamos a ver o Sporting de Rubén Amorim, ao ver todos estes lances. Miguel, vamos aqui regressar aos temas da atualidade do Sporting e vamos às Gameboxes. Começou hoje o processo de venda, depois de um período de renovação que bateu vários recordes. É verdade, eu acho que estas renovações da Gamebox poderíamos resumir em 3 pontos. O primeiro foi o dado que já dissemos, que existiu o tal recorde de 71% de adesões online e depois as outras são divididas entre a referência multibanco e a presencial, mas o que é de notar aqui é que a diferença nos anos passados era exatamente o contrário, ou seja, o presencial e a referência multibanco é que eram a maioria e não a renovação online e por isso há uma inversão desta tendência relativamente ao passado. O segundo ponto é que tivemos uma redução muito significativa, na ordem dos 66%, de pessoas que se deslocaram fisicamente ao balcão para renovar a Gamebox. E o último ponto era, enfim, que
que todo este processo acaba por ter uma grande importância para a digitalização do clube, porque estes números, ao contrário também do que se passou no ano passado, da última vez que vendemos Gamebox, isto passou-se, acredito que em 6 dias, e o anterior período tinha sido 3 semanas. Por isso, tem estes pontos positivos todos e agora tem a expectativa, obviamente, de continuarmos a ter esta procura, que seria, obviamente, muito boa notícia. Sabemos que este tempo ainda é de regresso pouco a pouco dos adeptos também, porque ainda há muita, não digo muita desconfiança, mas as pessoas estão também aos poucos a tentar regressar à normalidade, mas a verdade é que estes não deixam de ser sinais positivos. São sinais muito positivos. Muito positivos. E eu pergunto se isto no fundo também é a prova de que o clube, de que as equipas, os jogadores reconquistaram os adeptos do Sporting. Acho que as pessoas e os nossos adeptos e os nossos sócios estão a maioria deles, espero pelo menos, infelizmente não a totalidade, mas a maioria deles estão com certeza contentes com o Sporting atual. Além da recuperação e de várias coisas que temos falado aqui, acho que depois há as tais verdades lá para ali. O Sporting de facto foi campeão, não o era há 19 anos, nas modalidades que ainda falávamos aqui, o próprio Manel e o João, falávamos aqui os três um bocadinho sobre modalidades que praticamente já deram como mortas no Sporting e que curiosamente regressam em força ou continuaram em força, porque não é... Eu não gosto de perder nem a feijões, só para dar a explicação. Mas perder faz parte do desporto e faz parte da competição. Só quem nunca competiu é que pode achar que ganha sempre, porque faz parte. Mas e o João, enfim, e o Manel, sabem os dois isto com certeza, muitas vezes não importa muito se perdermos ou se ganhamos, importa muito mais a forma como reagimos a essas derrotas e a essas vitórias. E por isso acho que não é questão de paz, acho que as pessoas tiveram muito tempo fora dos estádios. E claro que há todas essas preocupações de será que já está tudo bem, etc, mas eu acho que existe dentro das pessoas uma enorme vontade de ir ao nosso estádio e de ver a equipa e de apoiar a equipa e eu estou bastante curioso para ver, porque vimos o apoio que vimos com os estádios a 50%, agora que finalmente temos os estádios a 100% e em casa, acho que vai ser um daqueles dias de Sporting e de sentirmos esse apoio. E lembrar, como dizias, que este vai ser o primeiro jogo sem restrições em casa, sim. No jogo do Sporting, portanto no dia 23, 23. Dia de Assembleia, dia grande do clube. Dia em grande, dia de jogo do Sporting com o Moreirense. Vamos avançar então e vamos às imagens da tal ação que no fundo também marcou os últimos dias na atualidade do Sporting. Aqui um encontro entre a equipa de sub-15 de futebol feminino do Sporting e uma equipa de jogadoras afegãs, um momento especial que foi vivido no Polo Universitário de Lisboa. Miguel, e este jogo, de facto, eu perguntava-te logo no início do programa se isto foi mais do que um jogo, enfim, para um conjunto de pessoas, de mulheres que vivem, que estão a viver o que estão a viver e que todos sabemos, ter aqui a oportunidade de ter um dia diferente foi positivo, obviamente, e foi também um dia diferente para as jogadoras do Sporting. Sim, olha, hoje eu acho que é o Dia Internacional da Rapariga, decretado pela ONU, e isto de facto são mulheres, mas são raparigas, porque têm todas 15 e 16 anos, e eu acho que
obriga-nos a pensar, muitas vezes, estas ações obrigam-nos a pensar que de facto somos todos, e digo literalmente todos, uns privilegiados por várias e variadíssimas razões, e que há vidas com graus de dificuldade que nem nos passa pela cabeça. O Afeganistão é quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros de Portugal, e muitas destas miúdas com 15 anos vieram sem as suas famílias. Eu sei que falámos com algumas, umas têm cá já parte da família, pois outras vivem com a incerteza porque a mãe ou o primo ou o pai ou o irmão não conseguem sair do país, do Afeganistão neste caso, e por isso poder contribuir, fazendo os mínimos, digamos assim, para que estas miúdas pudessem ter um dia diferente e que aproveitassem, que se visse alegria nas suas caras, etc. Acho que foi mais uma demonstração da grandeza do Sporting, mas de facto somos todos muito pequeninos perante esta dor e perante esta situação particular. Vamos terminar, Miguel, com as medalhas conquistadas pelos atletas do Sporting. 35 nos campeonatos da Europa de natação paralímpica, ténis de mesa também paralímpico. 35 medalhas, vários atletas em destaque e, enfim, mais uma modalidade que vai apresentando resultados para o clube. Temos vindo a falar várias vezes dos nossos atletas paralímpicos e da superação e da vontade, enfim. Falta muitas vezes também as palavras para descrever o que todos estes homens e mulheres passam e já passaram nas suas vidas e a vontade que têm em treinar, em fazer, em conquistar, acho de facto extraordinário. Sob o risco de ser injusto, com certeza que serei para todos aqueles que não vou mencionar, acho que temos que falar de 3 casos. Vou deixar, não direi o melhor para o fim, mas perceberão o que eu vou dizer. O João Soldado é novamente campeão da Europa, ganhou 4 medalhas, é bicampeão europeu de equipas, enfim, é um atleta que já tem tantos títulos que orgulha os seus pares e muito mais que os seus pares ao ouvirmos falar das suas conquistas. Mas isto foi no ténis de mesa. Na natação destacaria 2 nomes. O primeiro, o André Almeida, que conquistou ao todo 9 medalhas, que eu acho que são divididas entre 4 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze, exatamente. Mas depois, enfim, tivemos aquele que foi considerado o melhor nadador masculino da competição e que em 4 dias venceu 12 medalhas de ouro, o Vicente Pereira, e por isso diria os parabéns aos 3 e, obviamente, um super parabéns para o Vicente Pereira, porque é de facto um feito extraordinário, mais um feito por um atleta nosso e, neste caso em particular, acredito a alegria imensa que lhe deu a si e aos seus esta conquista. E é com mais esta lição que terminamos o Raio X Sporting de hoje. Obrigado, Miguel. Obrigado, Manuel e João, pela vossa presença neste Raio X, que chega assim ao fim. Relembrar que na próxima semana não vamos contar com o programa. Estaremos de regresso na semana a seguir e, como sempre, contaremos consigo.